Então, hoje nós vamos falar a respeito do jejum, o jejum que agrada a Deus. Então, eu quero dizer que o principal objetivo do jejum é buscar a Deus. Tem muitas pessoas que querem jejuar, né, que perguntam como jejuar, né, assim, não entendem muito o propósito do jejum. Então, eu quero começar dizendo que o principal objetivo do jejum é buscar a Deus, tá? Porque nós vamos falar nesse culto do jejum que agrada a Deus. Então, em Zacarias 7:5, né, Deus pergunta ao povo: será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Ou seja, o Senhor, ele conhece a motivação do nosso coração, né? Então, tem muitas pessoas que jejuam, que começam a fazer um jejum com a motivação totalmente errada, né? Então, a partir desse objetivo principal, nós temos outros objetivos secundários para jejuar, né? Dentro dessa motivação correta, que é buscar de alguma forma a Deus. Então, quais são esses outros objetivos? Você pode fazer um jejum de consagração, né? Você pode fazer um jejum para buscar arrependimento em alguma área que de repente você vive caindo e que você sabe que enquanto você não se arrepender genuinamente, você não vai ficar liberto disso. De repente, diante de uma situação de aflição, você também pode fazer um jejum, certo? Você pode fazer um jejum buscando um milagre, né? Um milagre de Deus, como Esther fez. Esther, ela buscou um milagre para toda uma nação, né? De repente, se você está vivendo uma situação de enfermidade na família, você pode jejuar também por uma situação de enfermidade. Você pode fazer um jejum de intercessão, tá? Você pode fazer um jejum de intercessão, seja para um filho, para uma filha, seja para o marido, para a esposa, para qualquer outro familiar, tá? Você pode e deve fazer um jejum de intercessão. Tem algumas situações de batalha espiritual também que precisam de jejum, tá? Para o Senhor dar discernimento, para o Senhor dar revelação, para o Senhor mostrar como que o inimigo está agindo, né? Para o Senhor revelar quais são as estratégias que o inimigo está usando. Então, você pode fazer um jejum por isso. Pessoas que estão se preparando para exercer um ministério também pode fazer um jejum e deve para se preparar para o ministério, né, para um evento, de repente, específico dentro do ministério, devem fazer jejum por conta disso. Também podem jejuar para adorar a Deus, né, para buscar qual que é o propósito de Deus para a sua vida. Então, tudo isso pode ser feito, tá? Mas tem uma coisa que é muito importante eu te dizer. Se o coração de quem jejua não tiver alinhado ao coração do Pai, e se a pessoa não tiver íntegra, o que é isso? Com a vida limpa, com a vida reta, não vai passar de uma ação religiosa e Deus não vai receber e nem responder. Por quê? Porque tem muitas pessoas que entram, né, nesse propósito de jejum, mas elas precisam consertar muitas coisas na vida delas. Né? Pessoas que estão em pecado, pessoas que, de repente, estão vivendo de uma forma que o Senhor desaprova. Então, tem que observar muito isso, tá? O coração do homem é algo que o Senhor pede para nós. A única coisa que o Senhor pede para nós é o nosso coração, tá? E para isso, eu quero ler para vocês a palavra que está em Isaías 58, de 3 a 12, que diz assim: dizem, jejuamos diante de ti. Por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou lhes dizer por quê. Eu respondo: é porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei suas orações.
Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça, como junco ao vento, vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? Esse é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que foram presos injustamente. Aliviem as cargas de seus empregados. Libertem os oprimidos. Removam as correntes que prendem as pessoas. Repartam seu alimento com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupas aos que precisam. Não se escondam dos que carecem de ajuda. Então, sua luz virá como o amanhecer, e suas feridas sararão num instante. Sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão, e o Senhor responderá. Aqui estou, ele dirá. Removam o jugo pesado de opressão. Parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos. Então sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede, e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. Então, esse texto é um texto muito forte e para mostrar, né, que dependendo do estado espiritual da pessoa, ela pode jejuar, ela pode fazer o que ela quiser, ela pode fazer, se vestir de pano de saco, ela pode orar até de joelho no chão, até o joelho ficar cascudo, que não vai resolver. Sabe aquelas pessoas que falam, ai, parece que o céu está de bronze? Quando o céu está de bronze, é porque tem alguma brecha a ser reparada. E o Senhor, ele é aquele que não se deixa escarnecer. Ele não se deixa escarnecer. Ele é um Deus justo, ele é um Deus que ele conhece a motivação do nosso coração. Então, não adianta nada a pessoa ter esse tipo, fazer esse tipo de prática de forma religiosa, de forma mecânica, né? Ou seja, está com várias coisas para resolver na vida, né, dela, enfim, com várias brechas em aberto, fazendo tudo que o Senhor desaprova, e aí, então, começa a fazer um jejum de Daniel. O que vai acontecer? Ela só vai passar fome e vontade das coisas, porque não vai constranger o Senhor. Não vai, né? Porque o que adianta jejuar e oprimir o próximo, né? Ou seja, quando o Senhor fala, né, para a pessoa aqui nesse texto, para a pessoa não oprimir, para a pessoa estender a mão para o próximo, né? É um dos pecados que as pessoas mais têm cometido e elas não se atentam para isso. Qualquer coisa que eu faço para o meu irmão, eu estou rompendo com um dos principais princípios, né? Eu vou estar rompendo com um princípio poderoso, né? Que é amar o próximo como a mim mesmo. Então, a palavra de Deus fala, amar o próximo como a ti mesmo. Então, é por isso que nós precisamos observar as atitudes que a gente tem com o nosso próximo. O Senhor, ele está observando tudo, né? Ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Então, não vai adiantar jejuar de forma egoísta por algum propósito que você nem sabe se é de Deus ou não. Nada disso vai adiantar, nada disso, né? Então, assim, o Senhor, ele sonda o nosso coração, né? Ele sonda se a motivação do nosso coração está correta. Então, assim, o que acontece? Como eu falei já usei esse exemplo, o jejum,
com a motivação certa, com a motivação correta, tem um poder tremendo, né? Tem o poder de livrar uma nação da morte, como foi no caso de Esther, quando ela, né, jejuou pelos judeus. O Senhor operou de forma sobrenatural, sobrenatural. Agora, um jejum com motivação errada não vai produzir o efeito esperado. Não vai, porque o Senhor, ele precisa, né, trabalhar nos corações. Agora, se você está, né, buscando ser curado, ser liberto, ser restaurado, se você, na verdade, está procurando realmente, se você está procurando realmente se acertar com o Senhor, né, se arrepender dos seus pecados, então o Senhor, ele vai olhar para o teu coração e ele vai responder, tá? Então, assim, eu estou falando isso porque o que acontece é que as pessoas, eu vejo, às vezes, alguns vídeos, né, que eu posto a respeito do jejum da ceia, alguma coisa nesse sentido, que muitas pessoas, elas buscam uma fórmula mágica de resolver os seus problemas, né? Então, assim, mas essa fórmula mágica, a fórmula mágica existe, é cumprir os princípios do Senhor, né? Quando nós cumprimos os princípios do Senhor, quando nós estamos preocupados em fazer a coisa certa, né? Em ser justo com o nosso irmão, né? Sabendo que se eu fizer algo contra o meu irmão, é como se eu estivesse fazendo algo para o próprio Deus. Porque o mesmo pai que eu tenho celestial, é o mesmo pai da Evelyn, é o mesmo pai da Maria Amélia, é o mesmo pai da Maria Araújo, é o mesmo pai da Tanise, do Caio, da Elisângela, é o mesmo pai. Então, ou seja, quando eu faço algo para o meu irmão, eu estou fazendo algo contra o meu pai, né? Só que é por isso que o Senhor, ele repreendia tanto os fariseus. Ele repreendia os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, né, que falavam muito bonito, né? Enfim, dava discurso, só que o Senhor conhecia o coração, sabia o que estava dentro do coração deles, né? Por isso que o Senhor os repreendia tanto, né? Chamava eles de hipócritas. Então, assim, que essa mentalidade possa mudar em nós, né? Na igreja do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa realmente vir com uma metanoia para arrebentar tudo isso, né? Nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Eu tenho que querer bem o meu irmão, independente das diferenças. Nós somos pessoas diferentes, né? O Senhor, ele não construiu, ele não criou um exército de robôs tudo igual. Cada um é diferente do outro, né? Mas é nessa diferença que nós nos complementamos, porque a igreja é um corpo, os dons são diferentes, né? Os ministérios são diferentes, mas a própria palavra de Deus fala que o Espírito operante é o mesmo, é o Espírito Santo de Deus. Então, quanta fofoca dentro das igrejas, né? Isso é horrível, quanto julgamento, quanta crítica, quanta maledicência, né? O pecado de Lachon Hará, para os judeus, é tão sério quanto um pecado de adultério ou de assassinato. E realmente, dependendo daquilo que sai da boca de uma pessoa, ela pode matar com as palavras a outra pessoa. Dependendo de quem está ouvindo aquilo, se não conhecer o caráter da vítima, pode simplesmente, ou seja, matar a reputação da pessoa, né? Isso é muito ruim, isso é muito ruim, né? Então, assim, a gente precisa agir de forma correta. Se eu tenho alguma coisa contra alguém, eu preciso, com amor, falar para essa pessoa, para ela. Eu preciso falar para ela, né? Então, fora disso, é algo que o Senhor não se agrada. Então, o que adianta, né, orar? O que adianta jejuar, sendo que, do outro lado, a vida está cheia de brecha, e aí Satanás está de braço cruzado ali, morrendo de rir. A pessoa passando fome, né, fazendo um esforço danado para fazer o jejum, e o próprio Satanás de braço cruzado, rindo. Então, assim, a gente precisa... eu vejo que não existe mais tempo para imaturidade. Não existe mais tempo para imaturidade dentro da igreja do Senhor.
né? As coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida, de uma forma muito veloz, né? A gente vê as trevas avançando e, infelizmente, o povo de Deus recuando. Isso é triste demais da conta. Então, conforme as trevas avançam, a luz ela tem que avançar numa proporção, no mínimo, dobrada. E isso depende de nós. Depende de nós. E a grande questão é que aquele que conhece a palavra de Deus, sobre a vida dele, tem uma responsabilidade muito maior do que aquele que não conhece a palavra de Deus, do que aquele que não tem o entendimento. Né? Então, a gente precisa se atentar para essas coisas, né? Então, assim, eu gosto muito de usar uma regra, né? Que é uma regra que faz parte de uma regra ética. Então, antes de você fazer algo para o outro, você se pergunta, será que eu gostaria que fizessem isso comigo? Isso, na verdade, é uma regra de ética profissional, né? Então, assim, que nós possamos ser éticos em todo lugar, inclusive na igreja. Não é só na profissão, né? Não é só na profissão, é inclusive dentro da igreja. Quantas pessoas chegam machucadas, né? Falando que foi contar alguma situação num gabinete e depois de um tempo, várias pessoas ali da igreja estavam sabendo da história da pessoa. Ou seja, um lugar onde né, a igreja é o lugar para ser mais ético possível. Dentro dos cristãos, entre os cristãos, dentro da igreja do Senhor, é um lugar onde nós temos que ser o mais ético possível. E as coisas, infelizmente, acontecem de uma forma muito distorcida, né? Então, é uma palavra simples, mas eu tenho certeza que é uma palavra muito profunda, muito profunda. Porque eu vejo muito isso, as pessoas buscando uma fórmula mágica para resolver essas questões, né? Para resolver, de repente, é uma varinha mágica. Isso não existe, pessoal. Isso não existe. Na verdade, ser cristão é pagar o preço. Ser cristão é pagar o preço de conhecer a palavra e obedecer. É a palavra que liberta. Só que não é um versículo que liberta. O que liberta é a palavra de capa a capa. Então, todos nós precisamos ter um investimento na nossa vida espiritual, no nosso momento de intimidade com o Senhor, de comunhão com o Senhor. Cada dia, quando você abre a palavra e lê um versículo da palavra, você deixa de ser o mesmo. A palavra é para a gente se alimentar todos os dias. Todos os dias. É um alimento espiritual. Assim como nós temos necessidade de alimentos físicos, nós também temos necessidade de alimento espiritual. Espiritual. Certo? Então, o que faz, né? Qual que é a diferença de um líder para o outro? Qual que é a diferença de um membro para o outro? É o tanto que eu conheço da palavra e coloco em prática. Essa é a única diferença. Porque o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. É a mesma oportunidade que ele deu para mim, é a mesma oportunidade que ele dá para cada um de vocês que estão aqui e para todas as pessoas que ele criou. Né? Jesus, ele morreu na cruz do Calvário por todos nós. Só que o que a pessoa A faz com essa oportunidade, o que a pessoa B faz com a oportunidade que ela recebeu, é isso que diferencia. É isso que diferencia um de outro. Então, eu quero deixar essa palavra, né, para vocês poderem refletir, tá? Eu tenho jejuado, como que eu tenho jejuado? Como tem sido minha postura diante do Senhor e também perante o meu próximo, perante as pessoas que me cercam, perante o meu pai, perante a minha mãe? Eu tenho honrado? Como que eu tenho me comportado? Eu tenho sido ética com meu irmão? Quando ele me conta alguma coisa em segredo, o que eu faço com isso? Eu guardo? Ou, de repente, eu conto, né? Em off, para uma outra pessoa, né? Então, tudo isso precisa ser analisado.
Tudo isso precisa ser analisado, porque vai ter um dia. A gente não sabe que dia que vai ser esse, mas a gente sabe que esse dia vai chegar. A gente sabe que esse dia vai acontecer. Vai ter um dia que eu e você, e todos, estaremos perante o Senhor, face a face com o Senhor. E ali nós vamos prestar conta de tudo, de tudo, de tudo, de todas as nossas ações, de todas as nossas palavras, de tudo. Então, não é mais inteligente, enquanto ele está dando esse tempo para a gente se consertar aqui na Terra, a gente falar, Senhor, o que eu preciso melhorar hoje? Pai, me mostra onde que eu preciso melhorar, onde que eu preciso ser melhor. Senhor, me mostra, Pai, qual a habilidade que eu preciso adquirir, onde eu preciso me desenvolver. Senhor, para quem eu preciso liberar perdão? Senhor, para quem eu preciso mudar? Eu estou sem paciência. Pai, me ajuda a buscar os frutos do Espírito Santo, Pai, eu preciso. Então, é muito mais inteligente nós aproveitarmos esse tempo aqui, para nos aperfeiçoarmos, para chegar no grande dia, nós olharmos para o Senhor, Ele olhar nos nossos olhos e nós olharmos nos olhos dele, e Ele rir para nós, com aquele sorriso de que valeu a pena eu entregar o meu único filho na cruz do Calvário por você. É isso que eu peço para o Senhor, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Porque tudo é vaidade, tudo vai ficar aqui. Tudo é vaidade, só isso vai importar. É só isso que vai importar. Como você vai se apresentar perante o Senhor. É claro que nós temos muitas necessidades enquanto nós estamos aqui nessa terra. É claro que nós temos desejo no coração. E tudo isso é lícito, eu não estou falando disso. Mas eu estou dizendo que a maioria das pessoas está preocupada somente com essa parte terrena, somente com essa vida que nós temos tido aqui. E não pensa na eternidade, não pensa no que vai ser esse dia. E esse dia pode acontecer no momento, né? Jesus pode voltar, pode arrebatar a igreja, e depois acontecer todos aqueles eventos e fatos apocalípticos. A gente não sabe o dia e a hora, mas a gente sabe que esse dia, o grande dia do Senhor, vai chegar. Vai chegar. Então, pelo menos eu, né? Nesse grande dia, eu não quero que o Senhor fale, filha, naquele determinado dia, eu pedi para você entregar aquela palavra, porque eu sei que aquela palavra, de repente, ia fazer com que uma pessoa se reconciliasse comigo e fosse salva. E você se omitiu. E você simplesmente não obedeceu a minha voz. Eu não quero. Eu não quero no grande dia que o Senhor venha falar isso para mim. Eu quero, na verdade, fazer exatamente aquilo que Ele espera que eu faça. Né? Porque eu quero olhar para os olhos do meu Senhor e eu quero que Ele abra um sorriso para mim e fala que valeu a pena Ele ter entregue o único filho dele para morrer na cruz do Calvário pela minha vida. Então, eu quero deixar essa mensagem para você. Então, que você também possa desejar ardentemente isso no teu coração. Porque, como diz em Eclesiastes, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. O homem mais sábio do mundo chegou à conclusão que tudo era vaidade. Ok? Então, agora eu vou encerrar a gravação, nós vamos nos preparar para ceiar.